Oi, gente. Bom dia, né? Então, estamos para mais uma revisão, 7º ano, certo? Vamos fazer uma revisão do capítulo 8 e o 9. Então, a região Nordeste, que vai cair na prova, e a região, tô vendo aqui, Sudeste, tá bom? Então, a gente já estudou a região Norte, já estudou a região Centro-Oeste. Já estudamos todas as regiões, na verdade, né? Mas que vai ser, para essa prova, vai ser a região Nordeste, que é o capítulo 8, e a região Sudeste, que é o capítulo 9, tá bom? Esse litoralzinho ali. Vamos. Vontade de ir para lá, né, gente? O litoral passear. Então, nós temos aí sobre a população nordestina. Vamos começar sobre a população nordestina para a gente conversar a respeito, né? A população nordestina, ela se encontra onde exatamente, gente? Ali próximo à zona da mata, né? Que tem a maior quantidade de população. Então, a maior quantidade de população está na zona da mata, que é na região litorânea, ok? Deixa eu ver aqui. Só um momento. Então, voltamos então. Nós temos a região Nordeste, ela tem maior concentração populacional na zona da mata, que é próxima ao litoral. Tem áreas, é uma região muito povoada, o índice populacional é muito elevado, a quantidade de gente é muito grande, só que existem vazios demográficos. Ou seja, existem áreas de concentração de população e áreas das quais tem pouquíssima gente, chamadas vazios demográficos, como regiões com clima mais severos, né? Então, a área do Agreste, você tem menor quantidade de população, chamados vazios demográficos. A região tem uma diversidade, dizendo étnica diferente, né? Vários tipos de povos que colonizaram estão ali, então você encontra pessoas negras, índios, misturado com mulatos, misturado com descendentes franceses que estiveram ali, holandeses, então baianos de olhos claros e pele branca, né? Então você tem essa diversidade muito grande, certo? Você tem industrialização, mas ela não é uma industrialização tão forte, tão efetiva, ok? Então, você tem maior parte não na industrialização exatamente, você tem muita questão do turismo muito forte nessa região, né? E a monocultura, principalmente de cana-de-açúcar e pecuária e tal. Mas a região ela não é grande populacional e tal em relação à questão de industrialização, como é na região sudeste, né? Você tem aí a grande população nessa região por um fator de colonização, que essa população ser grande aí, ok? Então, a população nordestina. Outro... Deixa eu ver... Então, a gente precisa lembrar também essa divisão dessa região Nordeste em relação às sub-regiões Nordeste. Então, onde fica a Zona da Mata? Zona da Mata. Qual a característica principal ali da Zona da Mata? Né? Você tem a Zona da Mata, um predomínio do cultivo de cana-de-açúcar, uma estrutura fundiária com predomínio de latifúndios. Então, você tem uma pessoinha tomando conta de um território muito grande. Isso é uma característica muito forte aí da Zona da Mata, por exemplo. Certo? Aí a gente passa para a região do Agreste. Região do Agreste
ele tem como principal característica uma zona de transição entre as áreas vizinhas. Então, a principal atividade econômica é a pecuária extensiva, né, em grandes propriedades de terra, e você tem uma zona de transição. A zona de transição, que é uma área mais úmida, que é da região da Zona da Mata, para uma área mais seca, que é o sertão nordestino, certo? E aí, nós temos o sertão nordestino, que é um clima semiárido. Você tem a prática da pecuária e cultivos irrigados, né? Então, cultivos, alguns tipos de gêneros agrícolas, é só pela questão da irrigação, realmente aí. E o meio norte é a parte onde há você tem a presença da mata de cocais, que é a principal vegetação aí na região, e você tem principalmente a extração desse vegetal, né? Dos cocos e tal, dessa região da mata de cocais. É uma região mais úmida, mais parecida com a região norte do país, que é a floresta amazônica. Então, você está na faixa aí de transição da floresta amazônica para o agreste nordestino. Então, você tem a matas de cocais, que é uma faixa de transição que tem características tanto mais secas em regiões e mais úmidas também, certo? Vamos lá. A questão das secas, nessa questão de se tornar os coronéis sertanejos de produção de algodão, de gado, a questão econômica do sertão nordestino, ok? Você tem aí cerca de 500 mil nordestinos e metade dos 120 mil habitantes de Fortaleza e tal, né, eles chegam a ter situações complexas de sobrevivência, certo? Então, nós temos uma política hidráulica gerada na região, que você vai focalizar o quê? Dar riquezas para levar como a população sobreviver nessa região, né, do Nordeste aí. Só que isso gera algumas situações complicadas, né? Quais situações complicadas? Você vai gerar riqueza, né? Você tem um processo histórico, um problema da seca no Nordeste, né? Que é um processo histórico já relacionado e aos eventos políticos de interesses econômicos e oligárquicos. Oligarquia significa um grupo de pessoas em que ela toma o poder e ela não sai dali, fica o mesmo tipo de poder ali, ou seja, por exemplo, a época do coronelismo aqui, né? Os coronéis tomavam conta, os grandes fazendeiros tomavam conta da questão política aqui em Goiás. Por exemplo, teve a época dos caiados, o caiadismo, né? É descendente aí do caiado atual que está no governo, mas nessa época era sim uma questão de votação, mas o caiado, a família caiado, ela sempre ganhava. Então você tinha os Leopoldo de Bulhões, que era uma família, e os caiados. Então tinha época que era só o caiado, só o povo dos caiados que ganhavam, quem era descendente da família caiado que ganhava aquelas eleições, né? E a época dos Leopoldo de Bulhões, que era outra família muito forte e influente em Goiás, que só eles ganhavam, ok? Então você tem gerações aí que ficam no poder. E lá nessa região, você tem um aumento. Em que sentido? Eles vão controlar o clima. Não, gente, eles não vão controlar o clima. Mas eles vão controlar a questão de entrada, saída, o que vai ser produzido. Essa população, quem vai realmente ser rico e continuar rico, e a maior parte da população, a miséria, entende? Então, são grupos que tomam conta da questão das áreas a serem produzidas, como, de que forma será produzido e tudo mais. Isso daí gera problemas sérios em relação à distribuição de renda na população, distribuição de terra também da população, tá? Questão do problema da seca no Nordeste. Ele tem uma relação aí muito grande
a essa questão dessas oligarquias que tomavam conta ali, né? Então, agrava ainda mais essas oligarquias que tomavam conta, porque além de ser seca, a população não tem direito a produzir. As melhores terras ficam para os grandes produtores, né? Quem tem dinheiro de colocar uma máquina, algo do tipo, que vai produzir. Quem não tem, fica sem produzir, né? E acaba perdendo o que planta e tudo mais, porque não tem chuva, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos serras, tem duas serras importantíssimas nessa região. Então, está na página 329, certo? Você tem o Planalto da Borborema e a Chapada Diamantina. Por que é tão importante, gente? Essas duas, Chapada Diamantina, principalmente Planalto da Borborema, ela vai barrar ter chuvas orográficas, ou seja, você tem uma área de, vamos supor que esse seja Planalto da Borborema, tá bom? Então, esse é o Planalto da Borborema. Você tem a nuvenzinha que chega aqui, para aqui, e aí chove aqui, ela não passa para o outro lado, que é onde tem seca extrema. Aqui é seca extrema. Aqui é o Planalto da Borborema. Chega a chuvinha aqui, a nuvem, chove nessa região. Aqui é o Agreste, né? Chove um pouquinho aqui e tal, só que ela não ultrapassa para a região, não, do sertão nordestino em si. Beber um pouquinho aqui do meu Agreste, onde tem Planalto da Borborema, certo? Então, Chapada Diamantina e é Planalto da Borborema e Chapada Diamantina, tá? Então, respeito do Rio São Francisco. Então, ele é um símbolo dessa região, é o Rio São Francisco. Por quê? Porque ele é um fator de levar água, riqueza realmente, forma de plantio para essa região, né? Muitas das populações que vivem ali dependem do Rio São Francisco. Então, as nascentes, elas ficam realmente na região aí do Rio São Francisco. As nascentes, elas ficam lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, a foz, ela está localizada no litoral nordestino, tá? Entre os estados de Sergipe e Alagoas, e é o mais extenso rio totalmente brasileiro. Então, o Rio São Francisco, ele é muito importante. Por exemplo, o Rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo. O maior rio, né, do que concentra aqui, que tem no Brasil e do mundo. Só que ele não é totalmente brasileiro. O Rio Amazonas, ele nasce em outros países, lá na Cordilheira dos Andes, certo? Agora, o Rio São Francisco, ele é totalmente brasileiro, certo? Ele não é o maior do mundo, mas ele é o maior rio brasileiro, que está totalmente no Brasil só, desde a sua nascente até a sua foz. O Rio Paraná, Paranaíba e tal, ele tem seus afluentes e tal, só que ele vai lá para a Argentina, então ele sai do Brasil, né? Então, o Rio São Francisco, ele é totalmente brasileiro. Então, o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, no limite que divide aí, a questão, ele distribui um problema da seca. Essa transposição, você pega a água do Rio São Francisco, tá aqui o Rio São Francisco, você pega canalzinho, leva para outro lugar e irriga aqui, isso é lindo, perfeito, maravilhoso, vai ajudar muita gente. Vai ajudar, com certeza, ajudou muita gente. Mas prejudica pessoas que estão no rio, realmente, ali, que usavam essa água, que vai diminuir a quantidade de animais que vai morrer no rio. Você tem também a questão dessa população que vai usufruir, muitas vezes, não é a população pobre, carente só. Você tem uma população rica que vai para essa região por conta dessa transposição e gera mais impactos ambientais. Então, em vez de só ter para a população carente ali, que eles vão utilizar essa água, mas não é para uma irrigação muito grande. Vai melhorar a economia desse estado, melhorar a qualidade de vida dessa população. Só que não fica só para essa população. Você vai ter uma degradação ainda maior. Porque pessoas mais ricas vão para ali e fazem
retirada muito grande, né, de água do Rio São Francisco por conta da transposição e acaba gerando impactos ambientais maiores, tá? Então, nos tempos coloniais, o uso do Rio São Francisco significou o eixo de ligação entre as principais áreas produtoras de açúcar no Nordeste. Então, a região aurífera de Minas Gerais, além de permitir que suas margens se estabelecesse uma importante área criatória de gado. Então, a área ali do Rio São Francisco, ele era criação de gado, você tem áreas de transporte de mercadorias, né? Uma ligação aí muito importante na criação de cana-de-açúcar, que é muito forte na região também, tá? E a área do Rio São Francisco, como a gente já falou, ela não é simplesmente só da região Nordeste. O Rio São Francisco, ele nasce lá na região Sudeste, no caso em Minas Gerais. Ele nasce na região Sudeste e vai para a região Nordeste. É totalmente brasileiro, mas ele nasce em Minas Gerais e vai para a região Nordeste, passa por Bahia e vários outros estados aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar a respeito da região Nordeste. A gente falou um pouco da população, da indústria da seca, da transposição do Rio São Francisco, né? Dessa população que depende muito do turismo. Você tem maior concentração da população na região da Zona da Mata e Agreste, né? A seca e as migrações regionais, várias pessoas que saem dessa região Nordeste e vai para outras regiões do país, certo? Por questões aí bem complexas, ok? Deixa eu ver. A cultura da população nordestina, que é uma cultura muito diversificada, com várias festas diferentes, com várias literaturas de cordel, danças. A forma que é feito o carnaval é totalmente diferente na região nordestina, mas entre cidades e estados são totalmente diferentes a forma dessa manifestação cultural, né? Nós temos aí potencialidades que tem na região a questão do turismo, que também gera impactos ambientais, a formação de lixo, a retirada de muita água doce da região, né, dos lençóis freáticos, então tornando os lençóis freáticos um processo de salinização, né, que é uma penetração da água do mar na região onde não deveria ter água do mar, deveria ser só água salgada ali, retirada, água doce, quer dizer, água doce indo para o mar e não ao contrário, né? Então você gera problemas maiores agravando aí, além de morte de vários animais e tudo mais, pela quantidade de lixo, pela poluição, pelos dejetos, né, jogados nos oceanos. Então, a agropecuária no Nordeste, você tem a pecuária extensiva, principalmente, tem a maior criação de caprinos do Brasil, tem a Zona da Mata, o Agreste, tem tradição na produção de cacau, mandioca, coco, algodão, cana-de-açúcar, concentração fundiária, né? Você tem concentração de renda na região em poucas pessoas que tomam conta aí da riqueza maior, né? Crescimento da indústria no Nordeste, você tem um retorno das pessoas que vão para essa região. Então, eu tinha até explicado a respeito do DAIA, né? Em questão da isenção fiscal, de você diminuir os impostos, dar melhorias ali para indústrias irem para a região e gerar emprego, né? Tem o turismo, é algo muito importante em questão de cidades históricas, cidades religiosas, manifestações culturais, ecoturismo com parques nacionais, Chapada Diamantina na Bahia, por exemplo. Você tem também questão das praias serem muito fortes, questão dessas cidades históricas da época da colonização do Brasil e tudo mais. Então, não só na arquitetura, mas nos museus também, certo? Então, vamos passar para a região Sudeste, beleza? A região Sudeste, nós temos aí vamos lá. O índice de desenvolvimento humano, ele é elevado, tá? A região Sudeste apresenta os melhores indicadores de IDH do país, certo? Então,
o produto interno bruto é elevado, né? A renda per capita, o grau de escolaridade, ele pode ser comparado a uma população mais elevada. Então, você tem um índice de desenvolvimento humano mais elevado do país, está na região sudeste. Ok? Então, atualmente, nós temos aí, essa região, ela tem a concentração econômica e populacional na região sudeste, ela é muito grande, ela é identificada pela forma de concentração econômica e desenvolvimento. Ela tem as raízes ligadas das atividades, né, do século XVIII, século XX também. Então, nós temos aí, principalmente esse desenvolvimento, ele vem devido à mineração, primeiramente, e ao cultivo de café, tá? Então, você tem lá do século XVIII ao século XX, do século XVIII, que ele vem trazendo aí, a mineração, primeiramente, você tem o cultivo do café, o que traz essa concentração econômica e populacional nessa região, tá bom? Então, é o que se destaca, ok? Então, nessa região também, sudeste, nós temos o sul de Minas Gerais, onde encontra-se o clima semiárido, a única região que se encontra o clima semiárido na região sudeste é em Minas Gerais, certo? Então, nós temos lá os três, vamos falar dos estados? Então, tem Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. São os 4 estados que fazem parte da região sudeste, certo? Então, questão de muito utilizado para hidrelétricas, né? Pesca, turismo, eclusas, tem várias eclusas aí na região também, que é o elevador d'água. O clima, lá na página 346, nós temos o clima tropical lá em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. Temos o clima tropical não, o clima semiárido no norte de Minas Gerais. O clima tropical úmido, próximo ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro, um pedacinho de São Paulo, que é próximo, que é a região ali litorânea. Aí nós temos clima tropical típico, que ele é o mais parecido com a nossa região, período de muita seca, período de mais chuvoso, período de inverno é o que é mais seco, e o período de chuva é mais quente, né, o verão nosso. Então, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, toda a região aí tem maior quantidade desse clima tropical típico, né? E tem um pedacinho de São Paulo, próximo ao Paraná, lá no cantinho, lá no finalzinho, clima tropical, subtropical, tá certo? Esse subtropical na parte sul do estado de São Paulo, e você tem aí temperaturas mais amenas, chuvas ao longo de todo o ano, influenciadas pela massa de ar tropical atlântica. Você tem aí situações diferenciadas desse clima, né? Dessa região. Você tem enchentes e escassez de água, olha só, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você tem um enchente na época de chuva, tipo, muita enchente, de um monte de carro rodar e um monte de gente morrer, ter calamidades, realmente, o povo não ficar ilhado, não conseguir ir para casa, ou então não conseguir sair de casa e ir para o trabalho, por realmente inundar e tudo, né? Os rios transbordarem. E, em contrapartida, você tem períodos de escassez de água rigorosíssimos, em que falta realmente água para a população beber, né? Então, outra coisa, em relação aos mares de morro, que é o tipo de relevo ali dessa região, é muito característica. Então, são vários morrinhos em que chove muito e ele naturalmente tem deslizamento de terra, né? Então, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, você tem aí a Serra da Mantiqueira, né? Que é uma área que tem vários mares de morros. É chamada assim porque é a perca de vista, mas são vários morros e esses morros têm muita propensão a ter deslizamento de terra, certo? Então, esses mares de morros, eles são de origem rochas
São morros arredondados, denominados mares de morros, e bastante intemperizados, ou seja, que teve um processo aí de desgaste, certo? Então, eles não são questões de montanhas, não são montanhas porque não tem encontro de placas tectônicas ali. Não tem questão, por exemplo, de rochas degradadas, desgastadas pelo intemperismo físico e tal, né? Coisas do tipo, certo? Pela ação de ventos e coisas assim. Na verdade, você tem um desgaste mais relacionado à chuva, principalmente, tá? E é isso aí. Passando então para a próxima. Página aí, deixa eu ver. Você tem um processo de urbanização muito grande, né? Então, a população da região sudeste, ela passa por um processo de urbanização muito rápido. Então, no século XIX, você passa a ter uma urbanização muito grande, né? É um processo de urbanização que fez com que a região se tornasse a mais urbanizada do país. Então, o processo em que a população ela sai da roça e vai para a cidade. Então, a concentração de gente morando na cidade é muito grande. Então, você tem uma forte industrialização que aconteceu nessa região, que fez com que a população saísse da região da roça e fosse para a cidade, né? Isso daí é favorável por conta do quê, gente? É favorável o processo, não é que favorável, o processo de industrialização levou com que a população fosse para as cidades, morassem nas cidades, certo? Então, você tem várias regiões, né, em torno aí, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Paraná também, pessoas em volta que vão para a região sudeste em busca de melhores qualidades de vida e tudo mais, para poder ter um melhor desenvolvimento e tal, blá, 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 né? Pessoas vão para melhores qualidades de vida na região. Aspectos econômicos da região sudeste. Tem vários bancos, universidades, centros de pesquisa, tem infraestrutura de transporte, indústrias, agropecuária, desenvolvimento industrial, né? Então, todos esses são fatores aí que levam a industrialização maior nessa região. Então, 58% do PIB gerado no setor industrial está nessa região. O mercado interno são responsáveis por incrementar a diversidade das exportações brasileiras, certo? Embraer, que é uma das principais aí, eu não lembro se chegou a ser vendida a Embraer. Isso está no governo atual, né? Em relação à Embraer, que é a produtora de aviões e tal, né? E alta tecnologia para isso até. Então, é uma empresa nacional e, se não me engano, ela foi vendida, parte dela, para o exterior no governo atual, que não é algo legal, né, gente? Porque você deixa de ter uma empresa que é totalmente brasileira e passa a ter acordo com outros países, a gente para de ter o nosso lucro maior, né? E aí a tecnologia nossa, que poderia ser produzida por nós mesmos, acaba não sendo, isso não é algo legal. Então, a indústria extrativista, também petróleo, minério de ferro, nessa região, principalmente em Minas Gerais, é chamada de quadrilátero ferrífero, que é onde tem maior extração de ferro, tá bom? A agropecuária é muito importante aí, um sistema produtivo mecanizado, alto padrão tecnológico do campo. Tá vendo, gente? É só na aula de vocês. Toda vez, até mesmo quando vocês não estão presentes ao vivo, meu filho dá trabalho. Olha só a situação. Desigualdades no Sudeste. Então, tem tecnológico. Então, pede, vovó arrumar um negócio pra você comer. Ué, a vovó tem, a mamãe não tem bolo aqui, ó. Eu quero. Dá oi pra todo mundo lá, assim, ó, que eu tô gravando aula. Dá beijinho, mamãe. Delícia. Quer sentar aqui um pouquinho? Deixa você sentar. Mamãe, acabou do papai Chavita e sai. É de noite o aniversário que a gente vai comemorar. Hoje é aniversário do papai, né? A moça tá fazendo bolo pra gente. Tá bom? Ai,
sei. Então vai lá comer uma banana, alguma coisa, já já o almoço tá pronto e logo chega a noite pra gente brincar. A mamãe tem que terminar a aula, meu filho. Tá quase acabando. Eu vou querer presente pra mim. O aniversário é seu ou do papai? É meu e do papai. Não, é só do papai. Eu tenho É de todo mundo. de todo mundo. Também é meu. Ai, Arthur, dá um trabalho, não? Olha só. Áreas de construção de moradias em áreas sujeitas a deslizamento de terra, que a gente falou dos áreas de morro. Tem lixo muito grande na região, gerando vários processos aí de degradação ambiental e também áreas que são alagadas devido a esses lixos acumulados, certo? Você tem questão da inversão térmica também. O que é essa inversão térmica? Ele é um fenômeno natural, no entanto, torna-se um problema nas áreas urbanas, onde você tem um alto elevado nível de poluição. Não, você vai quebrar a mesa, Arthur. Moranguinho. Então desce lá e arruma moranguinho. Pede pra vovó arrumar moranguinho que lá tem. Aí nós temos aqui, ó. É o quê? Você tem as indústrias, elas produzem muita poluição, ok? Só que chega em época de frio, o que acontece? Ele faz com que tenha uma camada fria aqui, que pressione nessa região. Na verdade, é um período que tá frio, e você tem uma camada quente, na verdade, tipo de ar quente. Fica próximo à superfície terrestre, que ele é mais pesado, frio, né? E você tem o ar frio fica próximo à superfície terrestre. E por ser mais pesado, dificulta a circulação do ar, impedindo a dispersão dos poluentes presentes na atmosfera, prejudicando a respiração das pessoas. Então, é uma área fria aqui, um ar frio que pressiona e deixa o quê? Com que essa poluição fique aqui circulando, recirculando para a população. Ela não é dissipada para a atmosfera nem nada do tipo, ela continua. Então, nos períodos de frio nessa região, lá na região sudeste, você tem muitas pessoas com problemas respiratórios, inclusive de estudos relatando da menor expectativa de vida, porque lá você tem uma melhor economia, trabalho e tudo mais, e também medicamentos, mais acesso a médicos e tudo. Mas em relação à qualidade de vida relacionada a uma vida mais tranquila, mais calma, uma vida com um ar puro, lá não tem. Né? Isso daí gerando vários problemas respiratórios e problemas até cardíacos, vasculares, problemas relacionados à depressão, né? Que levam pessoas a terem problemas sérios e graves a respeito disso. Então, fica o capítulo 8 e 9 como prova de vocês. E é isso daí o conteúdo nosso. Eu acho que é tranquilo, né, gente? Então, tchau, tchau. Boa prova amanhã e até a próxima aula, que é semana que vem. Tchau, tchau pra vocês, gente.